Vamos falar de Flamengo 1, Inter 1, porque tivemos uma bela jogada de Borré, um gol. Cara, o Léo Ortiz tá assim ainda, no gramado, né? Tá lá ainda, mais do que o gol, mais do que o resultado de empate, que poderia ser de vitória. E eu fico muito feliz porque eu falei isso antes do jogo. Mais importante do que o resultado seria a forma, o comportamento do Inter dentro de campo. E aquilo que eu imaginava que o Inter poderia fazer, que o Paulo Pesolano poderia promover nesse início de trabalho, está tudo acontecendo. Ele é um técnico que pensa fora da caixa também. A gente está falando do Luiz Castro aí. E o César é testemunha que eu sempre elogiei o Luiz Castro. E realmente ele está começando a fazer o trabalho dele. Mas o Pesolano é um técnico que pensa fora da caixa. A forma como ele estruturou o time do Inter, praticamente com as mesmas peças do ano passado, mas de uma forma diferente. E mostrando que tem poder de convencimento também das suas ideias. Então, eu destaco muito mais do que o resultado, Cacau. Porque o resultado poderia ter sido de vitória. Uma vitória Podia, com o Inter... né? Porque teve chance ali, não, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, poderia ter sido de vitória com o Inter retrancado, o Inter atrás jogando por uma bola e fazendo um gol de escanteio, certo? Ou poderia ser de derrota, com o Flamengo virando no final do jogo. O mais importante para mim tá na mensagem que fica dentro de campo da atuação do time. De um time que é muito bem treinado, de um time que está muito bem condicionado fisicamente e de uma equipe que entende aquilo que o treinador está querendo. Então, isso me deixa muito satisfeito. Por isso eu escrevi ontem após o jogo, falei nas minhas redes sociais e na Rádio Gaúcha, que ontem o Inter escapou do rebaixamento. Posso te fazer uma pergunta, Vaguinha? Claro. No ano passado, o Inter fez empate lá. Foi empate, né? Foi. Foi empate lá. Nossa, a atuação é melhor. Isso, é nesse aspecto. Essa atuação é diferente. É melhor. Aquele jogo foi o jogo Essa é mais consistente. O Rocher fez, naquele jogo, 5 defesas. E depois o Anthony entra, faz defesas e tem bola na trave. O Rocher, nesse jogo, fez uma defesa. A defesa. O Carrascal. É um lance só. E o próprio gol do... Esse lance aí. Tá vendo? Como é que é o nome do departamento lá que tu quer criar? É o NPJI. Não pode jogar. O que o NPJI falaria? Não pode. Não passa, né, no teste. Mas, e esse é um dos problemas do Inter, tá? A questão da... Essa aí, a única defesa do Rocher no jogo. Esse é um dos problemas do Inter, né? Que é a falta de qualidade para mexer. Eu acho que o time está bem encaixado. Algumas peças que chegaram agora. Mas quando tu precisa, por exemplo, trocar porque os caras receberam cartão... O Ronaldo recebeu o cartão muito cedo, o Vitinho depois também, ainda no primeiro tempo, recebeu. E aí tu tem uma arbitragem no Maracanã que estava insegura, tu tem que trocar o time. E aí quando tu troca o time, cai um pouco a qualidade. E aí acho que a mudança que ele fez, e eu entendi a mudança dele, principalmente essa da lateral, né, colocando essa do lado, né, tirando o Vitinho e colocando o Aguirre e não mexendo no Bruno Gomes, porque... Algumas pessoas poderiam imaginar o seguinte, por que não botou então o Bruno Gomes na ala e deixa o Aguirre como lateral? Porque o Bruno Gomes faz saída de trás. Imagina eu sair de trás com o Aguirre. Então, eu acho que eu entendi a substituição que ele fez e ele não tinha outra opção. Ele olhou para o banco, ele tinha meninos e resolveu apostar num jogador mais experiente para segurar o Flamengo. Né? E aí acontece o pênalti. E aí depois que acontece o pênalti e o gol do Flamengo... tu precisa do Aguirre para jogar. E aí não dá, né? Aí tem que entregar reforço. Falou justamente isso ontem na transmissão, né? Tipo, o Inter tá bem, tá conseguindo jogar, mas e na hora de substituir, se quebra tudo, né? Fica mais complicado, né? E eu sei, os reforços estão chegando, o Inter tá no mercado tentando contratar mais jogadores, né? Tem que dar mais opções para ele, porque... Realmente, o time é muito, muito bem organizado, muito bem treinado. E fisicamente, ontem o Inter realmente teve superioridade. Desculpa aqui, tá? O Bernabé não toca na bola. Sim, mas o Diori diz que é pênalti porque ele pega depois o... De acordo com o Diori, como a bola está em jogo ainda, tu acaba atingindo o adversário e é considerado pênalti. Não é ele que joga a bola para frente, então ele só toca na bola. É a orientação que a gente tem da arbitragem brasileira, né? Porque na Premier League isso aí nunca vai ser pênalti e o Aves também tem regra. Mas a CBF gosta de... ele não muda, o jogador do Flamengo é que muda a direção da bola, né?
Que ele toca na bola e tem o contato. Eu acho que isso aí deu no campo, tem que valer. Eu sou contra o VAR interferir em cima, mas já que ele deu no campo... Como a bola vem pra frente aqui, é que o jogador do Flamengo que faz a toque. Não, ele toca na bola. Mas ele é bom, ele domina, ele erra o domínio. Ele errou o domínio, olha só. Ele tinha que colocar o corpo na frente. É um lance individual, é um erro individual. Olha quantos jogadores do Inter tem na área, lance... Ele cochilou, ele não viu o jogador. Ele não viu, ele tá olhando pra frente. Ele cochilou. É um erro individual que na arbitragem brasileira, como o Diori explicou, a orientação é que os caras marquem esse pênalti aí. E a gente viu a diferença, falando sobre a arbitragem, né? O primeiro lance do jogo, a falta que o Paquetá faz no Alan Patrick, ganha cartão, o cara vindo da Premier League, essa falta aí, ó. Cara, na Premier League, aos 2 minutos de jogo. Então, assim, eles não contribuem pro jogo ser bom. Aí, o que ele teve que fazer depois de dar esse cartão aí? Primeira falta do Ronaldo, ele teve que dar cartão também. Né? E aí eu escrevi no Twitter na hora, eu falei, é impossível me manter esse critério. Não tem como manter esse critério. Toda falta assim vai ser cartão. Logo depois veio uma segunda falta até do Ronaldo, que é óbvio que ele não ia expulsar o Ronaldo, ele não tinha como dar o segundo cartão. Então assim, não dá pra manter essa ideia de começar o jogo dando cartão. Cara, é muito ruim pro jogo. Eu queria falar um pouco sobre a questão do Vitinho, né, pro torcedor entender. Quer botar na tela o campinho? Pode ser, já ajuda. Bota na tela porque o campinho. Saiu o Vitinho e entrar o Aguirre, porque hoje o Vitinho é ala no Inter. O Vitinho hoje é ala, ele não trocou um atacante ele trocou um atacante de posição por um lateral, mas a posição que o Vitinho tem jogado hoje é de ala. E isso que eu falei do posicionamento do Inter, porque o Inter vinha jogando num 5-2-3, foi assim em parte do Grenal, em parte do Grenal e no jogo contra o Atlético Paranaense. E a gente debateu aqui antes do jogo, acho que é legal a gente vai relembrar, porque o que eu dizia? O Corinthians jogou assim contra o Flamengo e foi muito bem. E a gente debateu, como é que ele pode fazer isso? Ele tem que tirar a Carboneiro ou o Alan Patrick? Ou a gente até imaginava que o Carboneiro fosse ter que fazer essa função, e a dúvida em cima do Carboneiro era exatamente isso. O Carboneiro não tem consciência tática para isso. E ele tomou a decisão de trazer o Alan Patrick. O Alan Patrick foi o terceiro cara do meio-campo, um cara que funcionou como um volante de tripé do lado esquerdo. Com a ideia, que aí o Pesavano leu muito bem, como o Flamengo tem no lado esquerdo um ponta, que é o Cebolinha, que é de drible, e aí ele precisava do Paulinho ajudando o Vitinho e Bruno Gomes, na direita o Flamengo sempre parte com o meia. Ou é Carrascal, ontem foi o Paquetá, esse meia vem para dentro e quem avança é o lateral, que foi o Royal no primeiro tempo e o Varela no segundo. O Royal tem 0-1 contra 1. Então, mesmo o Alan Patrick fechava um espaço por dentro para tentar, e o Inter foi muito bem com os 3 volantes bloqueando a bola, quase nunca passou pelo Arrascaeta e pouco pelo Paquetá por dentro. E aí quem batia com o Bernabé era 1 contra 1, o Royal. O Royal não tem drible. O Royal contra o Bernabé, ele não ia para cima do Bernabé. Se o Flamengo tivesse um ponto, eu acho que esse foi o erro do Felipe Luiz, que no intervalo ele troca o Royal pelo Varela, ele podia ter colocado um ponto ali. Se ele coloca um jogador, se ele coloca um jogador de drible ali, aí o Bernabé poderia ter sofrido. Ele foi com um lateral que tem mais qualidade hoje, o Varela. Né? E aí, tanto que depois, nas últimas trocas, quando sai o Carboneiro, entra o Thiago Maia, aí o Thiago Maia joga no Alan Patrick, e o Alan Patrick vem pra frente e já tava o Alejandro. Mas, assim, pra eu entender esse Inter hoje, nessa formação, o Vitinho é ala. Se ele tem o Bruno Rodrigues, que o Inter tá negociando, jogou assim já em alguns momentos do Cruzeiro. Aí teria um atacante para fazer essa função também. Esse cara vai vir. Esse cara, tô convencido que ele vai vir. Porque é o jogador que faltou ontem. Se o Gustavo Prado tivesse essa entrega tática, poderia fazer isso, mas não tem. E se a bola cai no pé de um jogador como Bruno Rodrigues, aquele lance do Aguirre... E o Alejandro? Alejandro. Entrou bem. Segurando o jogo. Mas ali o Inter já tá muito fora da linha da bola. Não, ele é duro de segurar no pivô, né? Bom, mas essa é a característica principal dele, ele é pivô, né? Ele recebeu uma bola na entrada da área do Inter, que ele segura e vem o zagueiro, e ele segura. É outro. Mas foi um jogo de muita aplicação. E de corda muito esticada do Inter, Cacau. Quando tu não tem... Como é que tava sem vontade ontem, Quem? O Flamengo tava sem vontade ontem? O que faltou pro Flamengo? Sem vontade? Porque o Maurício Araiva disse que era anímico o problema do Flamengo. Falta de ética tua. Eu quero saber. Eu quero saber se alguém vai falar nisso. O Flamengo fisicamente tá claramente com dificuldade, gente. Não, e o Flamengo... E o Inter ontem fez um jogo inteligente. Né? O jogo do Inter ontem foi um jogo inteligente. O Paquetá jogou aberto, cara. Mas aí vai ter que ser, né? Porque ele não vai tirar o Arrascaeta. Mas ele, sabe... Aí pode jogar ali, mas não tá encaixado, entendeu? Não vai. Tu tem que conhecer as peças. Por isso que foi importante já fazer o ponto agora, né? Porque depois vai pegar no segundo Imagina turno. pegar o Flamengo daqui a
20 dias o Flamengo vai estar encaixado. Se o Bernabé não faz aquele pênalti, o Flamengo vai ter muita dificuldade. Porque até o Vaguinha falou, né? Foi uma defesa do Rocher, e a defesa do Rocher, o jogo já tá 1-1, e é uma jogada que a defesa do Inter tá em transição. Não, é um erro, é um erro de transição do Inter. Se o jogo tá 1-0, não ia ter. O Inter não tá posicionado daquela forma. O time tá tão organizado, mas tá tão organizado. Vem que eu quero ouvir. Que até o Vitor Gabriel jogou Não! Calma, tem um fio só pra isso. Não é o Vitor Gabriel. E o De Boer também. Calma! E os Tem irmãos esse De Boer. fio, tem um fio. Os irmãos De Boer. Tá, tem um fio que a gente vai falar sobre isso, mas olha só, deixa eu ler uns recados por aqui. O Leandro, ano passado um empate com o Flamengo lá rendeu, o Inter vai brigar por título. Acabou que quase foi rebaixado. Esse ano o empate lá rendeu com o Inter escapou do rebaixamento. Veremos como acabará. O Jean, Inter empata com o Flamengo no início do Brasileirão e se torna um dos favoritos? Parece, vale a pena ver de novo, já vi esse filme. Eric Saraiva, esse foi o verdadeiro jogão da rodada. Jogo de futebol profissional mesmo, marcações bem feitas, movimentos táticos, afiados e times consistentes, bem diferentes da pelada da firma. Tá vazando vocês falando aí.